E aí, povo, beleza? Espero que esteja fluindo aí, certo? Uma explicação. Estou gravando vídeos curtos, tá? Relativamente curtos, para ficar mais fácil de subir para o YouTube, tá? Para fazer o upload lá. Bom, e eu acho que fica melhor para vocês estudarem também, tá certo? Os vídeos vão ter lá os títulozinhos, então ficar, né, mais bem organizado. Bom, terceiro vídeo aqui, vamos falar do século XX. Por que ele foi responsável pelo boom demográfico? Vamos. Primeiro motivo que leva a esse boom demográfico é a queda na taxa de mortalidade infantil. O segundo, a queda na taxa de mortalidade materna, ou seja, as mães começam a morrer menos. Esse é um dado muito importante, que muitas vezes foi negligenciado, né, por autoridades, etc. As mães também morriam muito, não só os bebês. E cresce também a expectativa de vida. Então, repara nessas três, né, questões que fazem a população mundial crescer. Cai a taxa de mortalidade infantil, ou seja, as crianças estão morrendo cada vez menos. Cai a taxa de mortalidade materna, ou seja, as mães estão morrendo cada vez menos. E aumenta a expectativa de vida, ou seja, a galera está demorando um pouquinho mais para morrer, tá certo? Deixa eu dar um dado para vocês. No início do século XX, a expectativa de vida média no mundo era de aproximadamente 39 anos. Olha isso. No iníciozinho do século XX, década de 1900. Hoje, a gente está aí batendo algo em torno de 60 e poucos anos. Isso no mundo, né? A nível mundial. Pegando aí a média da expectativa mais alta e a mais baixa. Então percebam que a gente ganhou aí algumas décadas, tá? Do início do século XX para agora, na expectativa de vida. Bom, por que essas três coisas aconteceram? Vamos às razões aqui. Primeiro, a urbanização. O modo de vida no campo é muito mais duro, é muito mais difícil do que o modo de vida nas cidades. Modo de vida nas cidades você tem, sobretudo nas cidades do século XX, né? Você tem, em boa medida, saneamento básico. A gente sabe que em vários países, inclusive no Brasil, há pessoas com seríssimos problemas de saneamento básico e uma quantidade grande de pessoas. Porém, né, uma outra quantidade também bem significativa tem acesso, por exemplo, à água tratada, ok? Apesar de nós termos passado por um problema recente com a SEDAI, a nossa água é tratada, assim como na grande maioria das cidades do mundo, tá certo? A gente tem acesso a hábitos, a médico, melhor dizendo, né? E eu já vou falar dos avanços da medicina. A gente naturalmente tem acesso à educação, a gente desenvolve hábitos, né, de higiene, como lavar as mãos, e pode parecer besteira, mas olha isso, em tempos de pandemia, né, e quarentena, qual está sendo uma das principais orientações? Chegar em casa e fazer o quê? Lavar as mãos, para você ver como isso é um requisito básico aí de higiene, que inclusive não tem relação com a pandemia, né? Isso é uma prática, né? Uma boa prática, um bom hábito que a gente tem que desenvolver todos os dias, com pandemia ou sem pandemia. Então percebam que essas coisas que são desenvolvidas muito no modo de vida das cidades acaba levando as pessoas a contraírem menos doenças, viverem mais, etc. Bom, então a urbanização vai ajudar nessa queda da mortalidade infantil, nessa queda da mortalidade materna e na expectativa de vida. Bom, os avanços da medicina, agora sim. Sobretudo a invenção da penicilina, tá? A invenção dos antibióticos. Isso vai ser fundamental porque as pessoas param de morrer por infecções, que era uma coisa bem comum, ainda é, só que hoje é tratável, né? E no passado não era, muitas vezes. Era muito difícil a pessoa se recuperar de uma infecção caso ela agravasse. Então as pessoas morriam aí, por isso se morria muito no parto, por isso morria muitas crianças muito pequenas. Tá? Eu acabei de falar da mortalidade materna, havia muitas infecções. Em tempos de guerra nem se fala, não havia cirurgias para correção de algum ferimento. A maior parte das vezes as pessoas amputavam a perna do soldado, o braço, porque não tinham condições de conter a disseminação da bactéria. Né? Então, os avanços da medicina, e mais especificamente
a invenção da penicilina, né, faz com que a humanidade tenha, né, uma qualidade de vida melhor. Terceiro, o estado de bem-estar social. Aí é uma questão interessante, porque olha só, coisas que no passado eram luxo, eram um privilégio, saúde, educação, moradia, isso até o século XIX, pessoal, início do século XX, era só para as pessoas mais ricas e o Estado não tinha obrigação nenhuma de oferecer. As pessoas não tinham essa ideia, não havia essa ideologia. Tá? Isso foi desenvolvido ao longo do século XX, nós já vimos isso ao longo do século XX lá com o keynesianismo, tá? O estado de bem-estar. Então, houve conquistas ao longo do século XX, sobretudo para a população mais pobre, tá certo? Que passou a encontrar no Estado, né, uma instituição que passou a oferecer coisas que melhoraram a vida dela. Então, a gente acabou de falar aqui de saneamento básico. E hoje, a gente cobra do Estado, a gente cobra dos governantes que as pessoas tenham água tratada, as pessoas têm o seu esgoto tratado. Ou seja, é o Estado quem faz isso. Tá? E, em tese, deveria fazer para todo mundo. No passado, insisto nisso com vocês, não é isso era visto como um privilégio. Quem é que pode ter isso? Quem é muito rico. Tá? E não todo mundo, como acontece hoje num Estado democrático de direito. Tá certo? Bom, no próximo vídeo a gente vai para o século XXI, que não vai ser caracterizado como o século do crescimento, vai ser caracterizado como o século do envelhecimento populacional. Mas a gente fala melhor dele daqui a pouquinho.